A consciência do professor. Aquele que atingiu o estado de consciência do professor ou praticante tem a capacidade de olhar uma pessoa nos olhos e ver o Filho espiritual de Deus, e não acreditar na evidência dos sentidos, não acreditar na aparência, mesmo se ela testifica o pecado, a doença, a carência ou limitação. Este é o mestre espiritual e curador, não aquele que ora a Deus para que uma pessoa seja curada. O mestre espiritual ou curador é aquele que pode olhar diretamente para uma pessoa com a seguinte compreensão: eu sei quem tu és o Santo de Israel. E então, a esta aparência de pecado, doença, falso apetite ou falta, responda: essa é a miragem, a ilusão. Isso é o que me levaria a tentar fazer algo. O professor atingiu a capacidade de reconhecer a natureza ilusória do que é apresentado a ele como um problema. Ele alcançou uma consciência dos princípios espirituais e, por meio da convivência constante com eles, estudando-os e colocando-os em prática, sua consciência evoluiu para aquele nível em que, quando se depara com uma aparência, ele pode dizer ilusão e afasta-se disso. Os professores e praticantes do caminho infinito devem desenvolver a consciência dentro de si mesmo, de que sabem que não estão tentando melhorar a humanidade de uma pessoa. Eles não estão tentando reduzir a febre, eles não estão tentando remover os germes. Eles não estão tentando proporcionar aos pacientes um emprego melhor ou famílias mais felizes. O professor e praticante do caminho infinito deve ter como meta a realização do Cristo, a percepção e realização da identidade espiritual. Um professor verdadeiramente espiritual não critica ou julga os alunos que procuram ajuda, sabendo que qualquer grau de erro manifestado nele só existe por ignorância, e que pode levar muitos anos para dissipar essa ignorância. Para alguns, é um processo demorado, com alguns poucos é bastante rápido, tudo dependendo da preparação anterior em outras encarnações. Portanto, o professor deve muitas vezes ser paciente com aqueles que o procuram. Certamente, ele deve perdoar 70 vezes 7. Não deve criticar, julgar ou condenar as faltas dos alunos, mas sim reconhecer a fonte como a mente carnal. Se um aluno quiser se afastar dele, ele tem esse privilégio, mas quando ele deseja voltar, ele tem esse privilégio também, porque nenhum professor de verdadeira integridade poderia ou iria expulsar alguém. O professor permite que vá quem quiser. Ele permite que eles voltem quando quiserem. Alguns chegam recusando-se a aceitar o que o professor tem, e às vezes ele deve lhes dizer que vão embora, porque não tem nada para eles. Ele não pode obrigá-los a fazer nada, portanto, quando não podem aceitar as instruções do professor, a melhor coisa a fazer é seguir em seu próprio caminho, porque podem encontrar a solução com algum outro professor ou ensinamento. Você se lembrará de como, na sinagoga hebraica, o mestre leu em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me orientou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. Isso é o que constitui um mestre espiritual. Um professor espiritual pode ser um estudante de metafísica, um estudante de filosofia oriental, um estudante de qualquer tipo de ensino espiritual, mas eventualmente chega o dia da ordenação, quando algo acontece dentro da consciência desse estudante e ele muda. Ele recebe uma missão ou uma mensagem. O professor liberta os alunos. Em minha experiência,
Nunca conheci um aluno que se apegasse a mim ou dependesse de mim de alguma forma. Provavelmente, a razão é que sempre libertei todos os alunos. Raramente me refiro a alguém como meu aluno, porque realmente não sinto que alguém seja meu aluno além do tempo em que deseje ser classificado assim. O aluno pode querer mudar de ideia amanhã e ir embora, e, se o fizer, ele está convidado a fazê-lo. Eu não seguro ninguém, e nenhum verdadeiro professor espiritual jamais amarraria alguém. Mesmo na prática metafísica, como eu a conhecia anteriormente, nunca me referi a ninguém como meu paciente. Um paciente talvez, mas não meu paciente. Nem olhei para ninguém que veio a mim como um paciente permanente. Os pacientes vieram até mim pedindo ajuda e eu dei, mas eles estavam livres para ir a qualquer lugar que quisessem amanhã, e sem me informar, se assim desejassem. Nunca tive um laço de qualquer natureza com um paciente ou com um aluno. Independente de quão alto o aluno chegue comigo, e nós temos alguns que estão bem no topo do círculo interno, ainda assim eles não têm obrigação de permanecer. Certamente, não têm obrigação de me apoiar. Meu contato consciente com Deus é que faz isso abundantemente. Portanto, o aluno e o professor são livres. O professor é livre para viajar pelo mundo e não sente que tem que ficar em algum lugar por qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Em uma relação desse tipo, um grande amor se desenvolve entre o professor e o aluno, um verdadeiro amor e amizade. O vínculo é espiritual, mas cada um é livre. O que você dá ao professor que lhe dedica uma vida inteira? Quando você encontra seu professor, tenha certeza de que ele está lhe dando toda a sua vida dedicada. Ele não está lhe dando uma pequena porção, ele está lhe dando toda e cada porção. Então a pergunta é, o que você dá em troca? Um professor espiritual não pede dinheiro a você, ele não pede elogios. Mas o que você dá em troca? Você percebe que um mestre espiritual está se entregando, que dedicou 10, 20 ou 30 anos de sua vida para atingir seu estado de consciência de praticante ou mestre, e que, a cada meditação, ele está dando a você o benefício daqueles 10, 20 ou 30 anos? Você está olhando sob esta luz? Ou está apenas pensando, ó bem, ela orou por mim, ou ele orou por mim? Você está percebendo que é a palavra completa que está sendo dita toda vez que você estende a mão a qualquer obreiro dedicado no campo espiritual? Existem trabalhadores dedicados em cada um dos movimentos metafísicos, organizados ou não. Eles podem não ser todos, mas muitos deles são. Se você foi conduzido a um dos dedicados, pode ter certeza que ele está lhe dando os frutos de sua dedicação. A questão é, você está vendo isso sob esta luz? Ou está pensando nisso como apenas mais uma meditação que alguém fez para você? Muitas vezes, sua estimativa da natureza de uma oração, tratamento ou meditação, ou sua estimativa da vida dedicada que está se entregando a você, determina sua reação ao trabalho. Se você o avalia corretamente, ele tem valor para você. Se você não o avalia corretamente, então ele não tem valor para você. Como professor, não retenho nada. Tudo o que é colocado em minha boca é comunicado. Não é inventado, não é ensaiado, é a palavra de Deus como é revelada. Não revelada há um ano, mas revelada naquele momento de transmissão. Em uma situação de classe, eu sou o professor e aqueles que vêm são meus alunos. Depois que a aula é concluída, não há comunicação minha, a menos que venha primeiro do aluno, mas se vier dele, minha resposta é enviada a ele prontamente. O relacionamento entre nós é sempre voluntário. O relacionamento entre nós é espiritual. O relacionamento entre nós é tal que respeito o aluno tão profundamente
que nunca mentiria para ele deliberadamente ou negaria a ele. E isso é tudo que também espero dele. Não há outra obrigação entre nós, exceto amar um ao outro. O significado da lealdade. Lealdade a um professor significa apenas amor e respeito por aquele que está transmitindo ao aluno os segredos da vida. Você não poderia receber a pérola de grande valor sem ter respeito, honra, gratidão e amor por aquele que compartilhou com você de forma tão altruísta o que você não poderia encontrar de outra forma. Você não pode encontrar a pérola em um livro, em montanhas sagradas ou templos. O segredo da vida deve vir de uma pessoa a quem foi confiado. Aqueles no caminho espiritual se elevam através de seus anos de estudo, discipulado e vida no espírito, até serem confiados em certo dia com a palavra, com a mensagem ou princípio e lhes dada a ordenação de ensino. Nem todos os alunos são leais, nem todos permanecem com um professor ou um caminho, nem tudo é verdade. Existem muitas esposas de Ló que vão a uma certa distância da cidade velha e depois se viram e olham para trás, e decidem que o prazer humano é mais importante do que o caminho estreito do desenvolvimento espiritual. Muitos com alguma medida de iluminação têm seu ego inflado. Eles parecem se tornar importantes em vez de humildes, e eventualmente eles se afastam. Nem todos os que vêm permanecem, mas todos os que vêm, enquanto vêm, recebem o que me é dado para lhes dar. Jesus viveu com seus discípulos por 3 anos, e veja o que aconteceu com Judas. Veja o que aconteceu com os outros 11. Você não ficaria orgulhoso de ter a maioria deles como alunos ou discípulos. A maioria deles não valia o tempo que ele lhes deu. O que eles fizeram? Negue-o, afaste-se dele, proteja sua própria vida, durma. Por 3 anos ele deu a eles tudo o que tinha, mas eles simplesmente não podiam aceitar. Eles estavam cegos por um pouco senso pessoal. A função dos professores espirituais. O propósito de um professor espiritual é ajudar aqueles que desejam que o Filho de Deus seja levantado neles, a ajudá-los a atingir este fim. Nunca fazemos-los adorar seu professor ou depender dele, mas para que venham ao professor e ele os ajude a erguer o Filho de Deus, libertando-os para que também eles possam dizer: eu venci o mundo, eu e meu Pai somos um. Mas isso não acontecerá se o estudante não mudar seu conceito de Deus e do Cristo, e eliminar de sua consciência qualquer crença de que Deus ou Cristo seja um poder temporal. Quando você toca a consciência de um indivíduo que recebeu a graça espiritual, você está tocando a própria consciência de Cristo. Você não está tocando o sentido limitado de consciência de um indivíduo. Você está tocando a plena consciência de Cristo. A consciência de Cristo não pode ser dividida. Um professor ordenado espiritualmente não pode ter uma parte da consciência de Cristo. Ou ele tem a consciência de Cristo ou não tem. Claro, é verdade que os indivíduos podem ter a consciência do Cristo e não estarem totalmente cientes da pérola que possuem. Mas isso não muda o fato de que eles a têm. Mas quando alguém toca a consciência de um indivíduo que recebeu sua luz espiritual, ele está tocando a plenitude da consciência de Cristo. A verdade que você está buscando em Deus, você está recebendo de Deus. O professor pode ser um instrumento pelo qual você está recebendo de Deus neste momento, mas o professor não é necessário para a sua demonstração. Apenas o eu do seu ser é necessário, e, enquanto você olhar para ele, ele levantará a semente. Se você buscá-la em uma pessoa, ela pode faltar, mas se você busca no eu do seu próprio ser, então ela pode vir a você por meio de um mestre espiritual ou algum outro ser,
mas será realmente do eu do seu próprio ser que a levantou. Você atrai para si seu professor e seu ensino, assim como o professor e o ensino o atraem para eles. Eu atraio para mim os da minha própria casa. Nenhum homem pode tirar isso de mim. Qualquer pessoa que tentasse interferir nisso teria uma experiência como a de Ananias e Safira. Que ninguém tente tirar de ninguém aqueles que Deus lhe deu, porque eles não estão lutando contra o homem, eles estão lutando contra Deus. Eles podem tentar ainda uma segunda vez, e isso não será uma coisa boa. Aquilo que Deus lhe dá, nenhum homem pode tirar de você. O que você obtém por meio de argumentos humanos, conivência humana, inteligência humana, força humana ou sabedoria humana, você pode perder, mas você nunca perderá o que lhe é dado por Deus. Assim que alguém estender o dedo para tocá-lo, ele será queimado. Você pode ser grato a cada pessoa que seja um instrumento por meio da qual a graça de Deus chega até você. Mas essas pessoas não são a fonte de seu bem. Deus, que é o eu que é você, é a fonte. A verdade vem a você do eu do seu próprio ser. Se você sempre olhar para ele, ele levantará para você o seu professor ou seu ensino, enquanto isso for necessário. Você pode ser grato a eles, mas não confunda a questão e pense que eles são o seu Deus ou a sua verdade. Eles são apenas os instrumentos que sua própria consciência levantou para você. A função de um professor neste plano é elevar a consciência de um indivíduo para aquele nível em que ele pode fazer o contato com o Pai interior. Parte da função do professor é instruir na correta mensagem da verdade, mas essa é a menor das obrigações de um professor. A principal função de um professor é viver tão alto na consciência que seja capaz de erguer aqueles que vêm a ele e erguê-los o suficiente para que tenham acesso ao reino de Deus dentro de seu próprio ser, um acesso ao qual eles não poderiam ter por meio de sua mente, por meio do intelecto ou por meio do pensamento. Você tem acesso ao reino de Deus apenas quando é elevado ao reino que está acima da mente, acima do pensamento, acima do intelecto. E são apenas aqueles que deram um passo além de você que podem elevá-lo a esse lugar.